Salve pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Quem vos fala aqui é Shalom André e estamos aqui a dar continuidade no nosso projeto que virou isso graças à pergunta do Braulio Ventura, que é preparar esta aqui, uma espécie de curso completo de banco de dados com SQL para integrar aqui com uma ferramenta do BI. E não vai ser um curso completo, como eu disse no primeiro vídeo, se não assistiu, pode aqui assistir, vou colocar na descrição em alguns dos lados aqui no card para você ter a noção do que é que foi o planejamento dessa jornada. E reiterar que neste canal falamos sobre tecnologia, mais focado para a área de dados, dentre várias nomenclaturas antigas como as mais recentes, pois a tecnologia não para. E trazemos aqui convidados gabaritados do dia a dia, quer seja a nível nacional, eu sou angolano, quer seja a nível internacional. A vantagem de ter idioma é que consigo falar com várias pessoas do outro mundo. Podemos aqui partilhar, bebendo de várias fontes, usando talvez a mesma ferramenta, mas a aplicação ela é de forma totalmente diferente. Então, vamos a isso. Sobre mim, sou instrutor certificado Microsoft, estou há mais de 3 anos na área de tecnologias, já andei por várias funções, mas me considero simplesmente um profissional de TI. Possuo certificações, mais de 5, ela voltada em dados, inteligência artificial, computação em nuvem, voltada a Power Platform, voltada a Microsoft 365. E sou atualmente embaixador Microsoft, conforme vocês conseguem ver aqui nesses selo, badges, do jeito que nós chamamos. Esta aqui sou eu com a iniciativa Zongano Microsoft, cujo intuito é simplesmente partilhar conhecimento voltado à tecnologia, serviços e produtos da Microsoft. Então temos aqui o esquema que seria a nossa implementação. Vou tentar só dar aqui um review, mas mais detalhes sobre isso está no primeiro vídeo que nós fizemos aí. São 12 minutos, você consegue entender basicamente o que é que nós vamos tentar elaborar aqui nessa jornada. Deixa eu tentar fazer aqui o zoom. Tá, eu tenho aqui, não é essa que eu quero. Ok, temos aqui o nosso banco, tá? Que vamos armazenar as informações, já vou explicar aqui daqui a pouco. E teremos aqui no final a consulta SQL. E desse lado, vamos criar aqui relatório, dashboard, tendo em conta as necessidades do cliente. As consultas SQL, como o relatório, isto é, respondendo à demanda do cliente, que nós vamos tentar aqui elaborar. Normalmente, aqui no meado, onde eu tenho esse, esse ponto de interrogação, isso na vida prática, teríamos aqui o intermediário para que nós possamos consumir as informações desse banco, por exemplo, do que pegamos aqui neste banco, que possivelmente é o banco de produção da nossa empresa, do nosso supermercado, da nossa loja de varejo. Imagina que estamos a fazer consulta a um banco de produção. Temos a questão da performance, da lentidão, porque ele está a ingerir ou a ser cadastradas as informações, no caso, por exemplo, de um supermercado, de uma loja varejista, porque o pessoal do Brasil vai me perdoar aí o português aí, 6 horas. É, o pessoal vai comprando na hora, vai ser cadastrado no banco. Imagina você do outro lado aqui como o administrador do banco, ou o analista do BI, ou analista de dados, ter que consumir diretamente do banco. Então, vamos quebrar aí a questão do SLA do nosso banco. Normalmente, temos aqui o intermediário que vamos replicar, nesse caso, o banco, para quem é administrador, e consumimos essas informações aqui replicadas para não ter que mexer na base de produção. Mas, como é um desafio básico que estamos aqui a testar, então vamos fazer essa ponte longa sem usarmos aqui o intermediário. O que é que nós vamos tentar fazer hoje? É explicar o que é o SQL Database, isso no Microsoft Web, qual é o nosso cenário que nós vamos desenvolver durante essa pequena jornada. Vamos modelar o nosso banco, vamos criar o banco e vamos criar a tabela e seu relacionamento. Lembrar que você consegue replicar tudo que eu estou a fazer aqui, criando uma conta trial ou a conta gratuita do Microsoft, aqui fabric.microsoft.com.
e junta-se à comunidade, que seja angolana, e angolana estamos aqui a pensar já em spoiler, criamos uma comunidade voltada ao Microsoft Fabric, todas as áreas nela embebida e começamos a partilhar conhecimento, não só eu, tu tens uma ideia, partilhamos GitHub, YouTube e tudo mais. Se tu achas que vai valer a pena para ti, deixa então no comentário se avançamos com essa comunidade a nível de Angola ou não. Aí por fora, questão de idioma, tu tens aí, se tu entendes do inglês, podes se aliar a comunidades que falam inglês, a nível de África, a nível do mundo todo, fora o continente africano, português, Brasil, Portugal no caso, e por aí vai, para você estar sempre antenado das novidades e das realidades e experiências que cada um tem em determinado país e como é que eles resolvem. O que seria, nesse caso, banco de dados no SQL Server? Então, como a documentação diz, é um sistema de banco de dados que está integrado diretamente dentro do Microsoft Fabric. Eu não vou precisar instalar baixar um SGBD, instalar uma ferramenta de GUI ou Azure Data Studio ou o SSMS, que é o SQL Server Management Studio, para poder executar. Então, ela está embutida, se assim posso dizer, está por trás do pano, dentro aí do Microsoft Fabric e permite o que? Ele permite nos armazenar, organizar e trabalhar com dados estruturados. E uma coisa muito boa é que ela vai nos permitir usar os comandos SQL, que nós já estamos familiarizados para quem já é da área de dados, sem ter que sair do ambiente. Tá? Então, tudo por dentro. Então, o autor que escreveu este artigo, ele diz pensar como se estivéssemos a adicionar um recurso de banco de dados tradicional a um kit de ferramenta que é o Microsoft Fabric. Para quem não sabe, o Microsoft Fabric é uma ferramenta de análise de ponta a ponta que coloca várias stakes numa linhagem, numa linha horizontal, de engenheiro, analista, arquiteto, todo o pessoal de dados pode consumir as informações dentro do One Lake ou dentro do lago aí. Boa. E o que é que vai nos ajudar a termos aqui esse banco de dados dentro do Febre? Temos aí detalhes técnicos como a segurança, a otimização de desempenho, a alta disponibilidade, a questão de nós usarmos aqui a IA também vai nos facilitar bastante. Então, mais sobre esse que eu database, vou colocar a documentação, toda a documentação necessária, vou colocar, desculpa, por baixo aqui na descrição para facilitar a vossa compreensão, investigarem mais ou se familiarizarem mais acerca de cada coisa que eu vou aqui avançar. Então, o nosso projeto é este. Nós vamos falar aqui, vamos desenhar um projeto acerca do Microsoft MVP, tá? Que é uma comunidade, para quem não sabe, CPLP é uma comunidade dos países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, um, Timor-Leste, também não sei. Vamos lá ver o que dá nisso. Então, a ideia é criamos aqui, tá? Uma base. Nós queremos criar aqui, deixa-me só ver se eu consigo buscar um ponteiro, não, uma caneta. Nós queremos organizar uma base de dados aqui que vai organizar os profissionais reconhecidos pela Microsoft. Para quem não sabe, MVP é Most Valuable Professional, profissional valioso, mais valioso da Microsoft. São profissionais que a intenção deles é pegarem do conteúdo, mastigar ele e partilharem para a comunidade, tudo que tem a ver com Microsoft. Então, o que nós queremos saber, o que nós queremos é organizar uma base de dados que tenha simplesmente esses profissionais, mas de países que falam a língua portuguesa, porque tem vários MVP, são mais de 3.000 a nível global. Nós só queremos organizar o pessoal que fala a língua portuguesa. Estamos a falar desses países da CPLP, que são comunidades de países que falam a língua portuguesa. Então, depois aí vamos querer saber quais são as categorias em que eles fazem parte, ah, e outras perguntas que estão aqui, que vamos depois analisar, que é quais são as categorias, como é que eles estão distribuídos por gênero, quais são os idiomas até não, quais os países que têm mais MVP ou não. Tentamos aqui criar um insight, aquilo mais é com consulta SQL, e vamos criar aqui um relatório para ser visual, que logo olhando vamos tomar diferença dessas possíveis ah, perguntas. Então eu vou abrir aqui já.
para não perdermos tempo. O site que é o MVP, Microsoft.com. E vamos tentar ver o que seria esta nossa base. Vou procurar aqui por MVPs. Esse é o site oficial em que nós podemos encontrar todos mais de 3.000 MVP a nível do mundo. Então podemos filtrar aqui, por exemplo, no nosso caso, países que falam português, temos Angola, temos aqui o mais velho Quintino, temos aqui, deixa eu só procurar pelo Brasil, temos aqui algum pessoal do Brasil. Lembrar que eu vou trabalhar com uma base antes do dia de ontem. Hoje é dia 12 de julho de 2025. Ontem foi dia 11 de julho de 2025. Eu vou falar com uma base mais anterior a de dia 11 de julho. Por quê? Porque ontem foram renovados todos os MVP, as suas categorias, foram renovadas as suas contribuições. Assim seria o termo certo. Foram renovadas as suas contribuições. E muitos deles alteraram, trocaram de categoria para outra, outros manteram, outros foram subtraídos a outras categorias. Então é mais ou menos isso. Então eu vou tentar aqui buscar um MVP, por exemplo, do Brasil. Deixa eu buscar o mais velho Elton, alguém que eu tenho muito carinho, para tentarmos explicar alguma coisa aqui. Então, essa vai ser a nossa base. Nós temos aqui o nome do Elton, tá? Vamos só ver aqui. Eu tenho aqui o nome do Elton, o país em que ele pertence, provavelmente a empresa. Aqui, se ele é ele, Wilson, quer dizer, estamos a falar aí do gênero, se ele é homem ou mulher, quantos anos ele tem no programa, a categoria de recompensa, o domínio da tecnologia, ou qual é a contribuição que ele faz dentro do Microsoft Azure, que é Azure Hybrid and Migration, quais são os idiomas, tá? Mas nós vamos limitar muito a nossa base para não termos que ter muita coisa por aqui. Uma delas é que vamos se limitar a uma categoria só, não vamos falar das áreas de contribuição e nem falar dos idiomas. Poderíamos colocar aqui os anos no programa, mas deixa-me lembrar que este é um programa que é renovado a cada ano. No momento que você, por exemplo, o caso do mais velho Elton está há 2 anos, vamos dizer que o diabo seja surdo, que não seja verdade, em 2026 ele não consiga renovar o seu MVP. O que é que vai acontecer? 2026 não entra. No ano 2027, quando ele entra de novo no MVP, o normal seria que era fazer-se dois, mas esse ano que ela cresce aqui de 2027. Mas não é o que acontece no programa. O que vai acontecer em 2027, em vez de fazer mais um aqui, ele começa o programa do zero, contando um. Então, é uma das coisas que não vai fazer parte da nossa base. Então, continuando aqui. Então, essa é uma forma que nós vamos estruturar o nosso banco. Temos aqui o país, temos aqui o MVP, que seria o nome do MVP, teremos aqui o nome do MVP, o gênero do MVP, em que país esse MVP pertence. Na categoria, teremos aqui o ID da categoria, o nome da categoria que este MVP faz parte. E vou aqui já rápido, que não seria certo, o certo seria começar por aqui, mas já vamos. Então tem um país, o ID do país, o nome, a abreviatura seria, por exemplo, PT, AO, MZ, da Guiné, não sei qual é a abreviatura ou a famosa sigla. A tabela MVP, eu teria aqui o ID do MVP, o nome do MVP. Muitas vezes não é completo, nós abreviamos o primeiro e o último nome, né, no programa. O gênero, em que país ele faz parte. O que vai acontecer é o quê? E vamos entrar aqui em poucas noções que nós temos aqui de banco. É a questão do relacionamento. Então, o MVP tem uma relação com categoria, mas a cardinalidade desta, fazemos a leitura, um ou vários MVP, no caso, eles podem possuir uma ou várias categorias. E fazendo esse adendo do lado da categoria, uma ou várias categorias podem ser possuídas por um MVP. Deixa eu só voltar aqui de novo. E nesse modelo atualizado, creio eu, com o mais velho Quintino, vou ter aqui o filtro. Deixa eu botar aqui José Quintino.
Diferente do ano passado, acredito que o mais velho Quintino esse ano, ele está a fazer parte de duas categorias, certo? Então nós temos aqui, ele tem aqui o Microsoft Azure e o Microsoft 365. Então ele faz, é um MVP que possui duas categorias. Isso é mais ou menos que nós tentamos traçar aqui. Então teríamos aqui um relacionamento de 1 para... Ok, e aqui teríamos aqui um relacionamento que eu estava a dizer de muitos para muitos. E quem trabalha com dados sabe, quando estamos aqui a modelar nosso banco, um relacionamento muito para muitos temos que quebrar, na qual nós criamos agora essa tabela aqui, ó, o MVP categoria, onde teremos ele com sua faixas. Tem aqui alguma coisa que está acontecendo em casa, então me tiraram fora do foco, mas vamos a isso. Teremos aqui a chave primária e teremos aqui referenciada a chaves estrangeiras da tabela MVP e da tabela categoria. Então vamos ver como é que seria isso na prática. E eu vou buscar aqui algo que poderá nos ajudar, tá? E a questão de como consultar acontece que, para quem não sabe, a linguagem que nós usamos para trabalhar com banco de dados, por exemplo, do SQL Server ou banco voltado à Microsoft, é o TSQL, que é o Transact SQL. Não muda muito com a originalidade da linguagem SQL, tá? O SQL Server, o pessoal Microsoft usa o Transact SQL, o pessoal do Oracle usa também um dialecto, assim posso dizer, dentro do SQL, seria o termo bonito. E o que nós vamos fazer aqui agora é criar o banco. Eu vou aqui em app Fabric ou Fabric, conforme vocês queiram chamar. Fabric.com. Não é isso. App Microsoft appfabric.microsoft.com. Vou logar com minha conta de estudante. Eu não sei se o tempo já passou, estou dentro do prazo. Deixa-me só ver. Ok, get certificate. Tenho ainda 21 dias. Ok. Vamos fazer primeiro aqui é criar nosso workspace. E a esse workspace vamos dar nome de... vamos lá. Mini curso, pode ser. Não. Mini curso. SQL. Vamos escolher o domínio, não avançado. Ele está numa conta Troia, como disse, uma conta gratuita. E vou aplicar o mesmo. Então, deixa-me só ver algo aqui. Tá bom. Então, fizemos aqui uma pequena zoomada para baixo, para termos aqui um bom layout. E vou clicar em Workspace, tá? Criar o nome do Workspace. Eu vou criar agora o meu SQL. Eu tenho aqui favoritos, que não é o caso, para facilitar a minha vida ou quando eu quero trabalhar com Fabric. Vou buscar aqui em todos os itens, procurando por aqui alguns. Em nosso caso, Story Data, teremos aqui o SQL Database, que está em preview, tá? É teste mesmo, ainda não podemos colocar em produção nas nossas empresas. Então, posso pesquisar por aqui SQL Database, que poderia ser esse, deixa eu só favoritar também. Vamos criar DB SQL. Vamos lá, DB Mini SQL, tá pessoal? Aqui tem uma questão que nós chamamos, é muito importante para quem trabalha com dados, é a questão da name convention. Em palavras miúdas, a name convention é a forma que nós, ou cada empresa, cada profissional, cada organização tem de nomear as suas informações. No caso aqui, nosso banco, qual seria o nome, se vai minúscula com maiúscula, vai tudo minúscula, vai com underscore, que seria o traço aí, traço abaixo, traço por baixo. Então, as empresas, as organizações em cada projeto, eles têm meio que uma formalidade em que eles seguem, facilita por questões de boas práticas. Então, eu vou criar aqui o meu banco. Então, o meu banco está aqui a ser criado. E vocês já vejam que aqui o banco aqui já está aí a processar.
Uma vez nosso banco criado, ele vai carregar e nós poderemos construir as informações, ou podemos aqui popular, não sei se o termo existe, a nossa base com informações por dados sample, que seriam os dados que já existem do Microsoft Web que nós queremos explorar. Imagina que você não tem noção, pode clicar por aqui. O Dataflow Gen 2, que seria extrair a partir de algum lugar e colocar aqui com um pipeline, com o comando SQL, criando tabela, usando o código SQL que nós vamos fazer, tá? E outras formas de nós conseguirmos desenvolver ou ingerirmos aqui dados dentro do nosso banco. Eu vou aqui em New Query, que seria escrever aqui, e vamos criar as nossas tabelas. Então, deixa-me só voltar aqui. Nós temos aqui a tabela país, a tabela MVP, conselho da tabela categoria e a tabela MVP categoria. Notam que a tabela país vai se relacionar com MVP e o MVP, por sua vez, vai se relacionar com a tabela MVP categoria, do mesmo modo que a tabela categoria vai se relacionar com a tabela MVP categoria. Então, eu vou pegar aqui um script que eu já tivera feito e vou tentar explicar por cima, tá? Vou começar aqui com a criação de tabelas. E vamos a isso. Eu, como disse, nós poderíamos aqui a inteligência artificial que seria a Copilot, mas eu tinha que habilitar isso para criarmos aqui as nossas informações. Então, quero aqui a tabela país, ID, nome, abreviatura, conforme eu já expliquei há pouco tempo, o banco, o ID país. Tá tendo um problema aqui de referência, vamos já ver o que é que se passa. Vamos lá rodar esse código todo ele completo, vamos lá ver o erro. Epa, vocês viram que foi bem sucedido. E é uma coisa que nós temos também bastante no pessoal do SQL Server. Pensamos que todo vermelho antes da execução é algo que está errado. Pelo menos até que foi bem sucedido. O que é que nós podemos fazer aqui? É virmos aqui na nossa tabela, tá? Fazemos aqui uma espécie de refresh e vermos aqui as nossas tabelas dentro dessa esquema. Temos aqui a tabela categoria, MVP categoria e país. Notam que aqui já foram aplicados essa questão do relacionamento, tá? Que diz que essa palavra, essa chave estrangeira e de país, que este aqui está se referenciado a essa tabela chamada país. Temos aqui a categoria e temos isso tudo. O que nós poderíamos fazer aqui, vamos criar aqui um select, tá? Asterístico, o que não seria correto para uma base grande. Vamos lá, from categoria. Vou fazer aqui algo bonito e vou selecionar todas as quatro tabelas e vamos ver se ela tem informações ou não. MVP. País. Vamos meter aqui que está faltando MVP categoria. MVP categoria. E vamos aqui fazer executar as quatro tabelas. Ela apenas me dá um único resultado, nome da categoria, não é isso que eu quero, mas também está tudo vazio, só me retorna a categoria. Deixa-me lá fazer algo aqui. E vamos só simplesmente executar a tabela MVP. E o que é que nós temos? Temos aqui a ID, nome completo e não temos nada. Então vamos agora fazer a inserção dos dados. Entendam aqui, Create Table já é uma das formas de nós consultarmos. Não, consultamos não. Exploramos aqui a estrutura. Então fizemos já o Create, que está aqui. Deixamos só ver o Create aqui. Fazer um zoom.
Create, está aqui, ele faz parte da linguagem de definição de dados. E agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora, fizemos o select também, que nos ajuda também, e você vai encontrar aqui citado como manipulação de dados ou consulta de dados, que eu select. E dessa vez, dentro da linguagem de manipulação de dados, vamos fazer agora insert na nossa tabela. Vamos introduzir, inserir dados, informações nas nossas tabelas. Vou aqui fechar, fazer aqui uma query e vou copiar as informações que eu tenho. Vamos começar por inserir aqui as informações na tabela país, tá? Teve aqui uma questão de algo que está incorreto, Brasil BR, Line, vamos lá entender se é o que é. E olhem, o erro bem simples que muitas vezes nos complica na vida. Será que vocês conseguem notar o erro que está a faltar aqui? Aqui só falta uma vírgula, tá? Falta uma vírgula aqui para diferenciar que eu terminei esta célula, no caso, não sei se eu terminei de inserir este, quero inserir este, depois vou inserir este dados, tá? Então vamos executar de novo, succeed, tá? Erro bem simples. E vamos lá agora inserir agora as informações dos MVP, que é algo muito comprido. Vamos inserir aqui os nossos MVPs. É melhor eu criar mesmo uma nova query porque é algo muito extenso. E vamos lá fazer o run. Criamos aqui. Vamos criar agora. Falta o quê? Fechar isso aqui. Podemos fechar isso daqui. Vamos criar uma query. Vamos inserir dados da tabela de categoria, tá, pessoal? Categoria, inserimos informações. Foi inserida com sucesso. E no final vamos inserir aqui, que seria a nossa tabela MVP categoria. Também há muito conteúdo por aqui. Não. Ok, vamos lá. Executamos. E foi. Então temos agora aqui as nossas tabelas que já foram populadas, tá? Ou foram inseridas dentro delas as informações, os dados. Está acontecendo um culto aqui do outro lado de casa, então não é que estou a me distrair, mas vamos a isso. Então tenho aqui, vamos lá selecionar a categoria, vamos conhecer as categorias que nós temos, por exemplo, desse programa MVP, que está aí presente simplesmente Microsoft MVP que falam português. Pessoas que estão em países que língua oficial é o português. Não, eu não fiz isso. Samsung from. Categoria. Vamos executar aqui. Então nós temos aqui os ID, temos a categoria Microsoft Azure, Data Platform e temos aqui 11 categorias que foram listadas dentro desse pessoal de países de oficial língua portuguesa. Então, pessoal, até aqui eu acredito que vamos desculpar, pessoal, eu como disse, tá a ser organizada uma festinha do outro lado de casa e meio que vão batendo a minha porta e essa coisa toda, por ser o homem de casa, é meio estranho. Mas essa é a vida e essa é a vida que nós levamos fora o mundo profissional, esse é quem nós somos. Então, nós podemos aqui ter já uma noção da criação, do que é o banco de dados no SQL, SQL Database no Microsoft Fabric, desculpa. Podemos aqui ver a questão da modelagem, tá? Podemos ver a questão, deixa-me só voltar aqui. Podemos aqui dar o que é o SQL Database Microsoft Fabric. Explicamos o nosso cenário que é Microsoft MVP, organizar esses dados filtrado ou focado ao pessoal de comunidade que tem, de países que têm como língua oficial portuguesa,
Portugal. Vamos desenvolver mais coisas aí depois. A modelagem de dados, como foi feita, a questão de relacionamento, das cardinalidades. Criamos nosso banco de dados no Microsoft Fabric. Criamos aqui as tabelas, em si, fizemos o relacionamento e inserimos, que faltou aqui, que foi a inserção dos dados na mesma tabela. E dizer que vocês poderiam repetir isso, criar uma conta gratuita. E a questão da comunidade, se achas que é essencial para a nossa realidade angolana, coloca aí na descrição. Então, pessoal, voltando aqui, temos aqui, poderíamos consultar aqui para a categoria. Poderíamos consultar aqui também, por exemplo, para MVP categoria. Agora, no MVP categoria, vamos só selecionar aqui o que? Vamos só selecionar, não. Vamos selecionar tudo, só vamos ter aqui códigos. Deixa-me lá ver o que que daria nisso aqui. Tá, só teremos aqui códigos, tá? E dentro desse código seria identificado. Aí já vem a questão das consultas, dos join. Quero que retorne disso da tabela X e Y. Então vamos falar sobre isso na próxima aula, que seria consultas SQL. Vamos trazer aqui demanda real e vamos construir aqui nossas consultas SQL para responder a essas demandas. No entanto, pessoal, são 30 minutos. Muito obrigado. Assista mesmo do princípio ao fim para ter uma noção do que é isso, do que fala. E estamos juntos. Falou!